Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu tenho costume de fazer aqui no canal. Eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência com o câncer. Esse é um assunto que eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar, até porque muita coisa já aconteceu no passado e graças a Deus tudo vem correndo bem desde então. Mas assim, colocar isso de forma pública, né, externar isso sem ser para as pessoas próximas a mim, familiares, colegas e tal, nunca foi assim tão simples. Tanto é que eu tenho mais de 5 anos de blog e por mais que eu tenha um blog extremamente autoral, eu nunca coloquei isso lá. Primeiro porque eu não queria colocar isso de forma sem sentido mesmo, aleatória. Segundo, porque sempre dá aquele medo, né? A gente nunca tem certeza do futuro, se pode voltar, se tá realmente 100% curado e tal. Então, assim, como existe um controle muito de perto disso tudo que eu passei, querendo ou não, de 6 em 6 meses eu tô revivendo um pouquinho disso daí. Então, sempre dá um medinho, embora com o passar do tempo a coisa fique cada vez mais tranquila, mas não é fácil. Só que, recentemente, saiu uma reportagem minha no jornal Hoje em Dia, falando, né, do meu momento de comemoração dos 5 anos do blog, contando um pouco da minha história. E no meio dessa reportagem tinha uma menção ao tratamento que eu passei quando eu fui diagnosticada com câncer. Então, depois dessa reportagem, o que eu recebi de e-mails, ligações, mensagens no Facebook, no Instagram, perguntando o que tinha acontecido, ninguém sabia daquilo que eu tinha passado, como que foi aquilo, muita gente que está passando por isso ou que conhece alguém que esteja passando por isso, ficou bem curioso sobre o tema, como que isso tudo aconteceu na minha vida. Então, finalmente, eu acho que eu realmente encontrei aí um sentido para externar, para deixar isso público para vocês. Tudo começou no dia 15 de agosto de 2008, era um sábado de manhã, na verdade mais pro final da manhã, quase na hora do almoço. Eu tava morando em Brasília na época, eu tinha um casamento de uns colegas nossos lá em Brasília e eu tava fazendo uma pós-graduação super pesada na época, que era aula todos os dias à noite e quase todos os sábados tinha prova. Então não ia dar tempo de ir no salão, o casamento era no sábado de tarde e eu mesma decidi fazer um babyliss para fazer um penteado e tal, em casa mesmo, naquela correria. Eu tava fazendo babyliss, aí teve uma hora que meu celular tocou, eu virei pra olhar e eu queimei o meu pescoço com o babyliss. Meu pescoço ficou super vermelho, com o passar das horas ali nas proximidades do casamento, do horário do casamento, ficou quase roxo, foi muito forte mesmo a queimadura. E assim, eu xinguei tudo quanto é nome, assim, super chateada, além da dor de ter que ir daquele jeito pro casamento. Passaram-se os dias, né, a queimadura foi cicatrizando, foi dando as casquinhas. No sábado, de novo, eu tinha prova dessa pós-graduação que eu fazia. Então, o Luciano, que até então era meu namorado na época, ele tinha saído com um casal de amigos nossos que estavam lá em Brasília, eu não pude ir porque eu tava estudando para essa prova. E aí, eu tava numa ligação com um colega meu da pós-graduação, discutindo sobre a matéria da prova e tal. E aí eu comecei a puxar as casquinhas e nisso eu senti uma bolinha. Na hora que eu senti essa bolinha, me deu assim, eu fiquei pálida, comecei a tremer, liguei pro Luciano, porque ele tava com esses nossos colegas lá, todo mundo rindo, falando, nossa, que dramática, não é nada não sei o que, não sei o que, e eu fiquei super cismada com aquilo. Segunda-feira de manhã, eu liguei para 3 médicos, como eu não sabia o que era, eu liguei para um dermatologista, otorrino e um endocrinologista, pra cercar tudo, porque eu tava um pouco perdida e bastante desesperada. Eu fui primeiro no dermatologista e ela falou que na verdade era um lipoma, era uma gordurinha que eu não precisava me preocupar, que não tinha que fazer nada. E aí eu fui no otorrino e ele confirmou o diagnóstico dela, falou que não é nada, é só uma gordurinha, isso é super comum. Finalmente eu fui no endocrinologista e ela falou, olha, realmente tem um nódulozinho aí, não se preocupe, vamos pedir uma punção e aí a gente vê o que pode ser. E isso era uma segunda-feira no final do dia. Quando foi na terça-feira de manhã, minha mãe já estava lá em Brasília, desesperada, né? Já tinha marcado todos os médicos para mim aqui em BH. E aí eu vim para fazer os exames, para me consultar aqui. Eu fui no meu médico aqui, que inclusive
Eu acho assim, um anjo mesmo, super experiente. E vocês vão até entender por que eu fico impressionada com a sabedoria dele. Eu cheguei lá, contei, doutor Eduardo, aconteceu isso e tal. Ele falou, olha, é muito comum, as mulheres têm muitos nódulos, não preocupa não, vamos analisar. E aí eu sentei na cadeira, ele veio, começou a me apalpar, ele falou, olha, realmente nós temos um câncer aqui. Eu falei, quê? Como assim? O tumor tem uma pontinha, né? Eles falam que é pontiaguda, diferente do nódulo simples, que é arredondado e tal. Então tem grande chance de ser. Vamos fazer o pedido da punção pra gente confirmar o diagnóstico. E nisso eu saí assim, sem chão. Eu e minha mãe tava comigo, a gente não sabia o que fazer, assim, porque por mais que não tenha sido um diagnóstico definitivo, foi uma suspeita grande. E aí ele me fez o pedido da punção, eu fui pra Brasília, porque eu tinha que voltar pra trabalhar, e fiz a punção lá. A punção foi um dos piores exames que eu já fiz na minha vida. Foi uma coisa muito, mas muito dolorida, doeu na hora e doeu 2, 3 dias depois, assim, eu fiquei até curva de tanta dor. Pelo menos no meu caso, a punção foi feita da seguinte forma: sem anestesia, o médico chegou com a agulhinha e puncionou a região da tireoide, que é onde eu estava com o nódulo. E aí, ele fazia várias inserções, assim, isso doía, mas doía de um jeito que vocês nem imagina, eu batia minha perna na cama, assim, via o teto rodando, assim. Pelo menos era a técnica dele, não usar anestesia. Era um médico muito famoso, muito conhecido, então realmente eu acatei, assim, de fazer com ele. E eu sei de gente que faz esse exame de outras formas, que não dói, que não tem grandes problemas, enfim. Mas eu tô contando aqui pra vocês a minha experiência. Feito o exame, ele ficaria pronto em 10 dias úteis, se eu não me engano, o que durou uma eternidade. E aí, eu lembro que o dia do resultado era uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira bem chuvosa, assim, bem sombria, assim. E aí a gente foi buscar o resultado e o diagnóstico foi realmente confirmado. Eu tava com câncer de tireoide do tipo papilífero, que era considerado não tão feroz, embora eu tivesse tido uma espécie de metástase na região. Meu mundo caiu mesmo, por mais que eu tivesse já uma prévia aí do médico de que tinha grande chance de ser, eu realmente estava com muita esperança de não ser, de não se confirmar, e aquilo aconteceu. Então, foi um baque muito grande contar isso em casa, né? Minha mãe ficou muito abalada, minha família toda. Então, isso realmente é uma parte complicada de lidar. Não vou chorar não, né? Só que, em meio a isso tudo, veio um pedido de casamento pra lá de especial, mas essa é a história que eu vou contar pra vocês em outro vídeo. Assim, o primeiro indício disso foi no dia 15 de agosto de 2008. O resultado da punção, a biópsia, veio no dia 18 de setembro de 2008. A partir disso, eu já me programei pra vir pra BH, porque eu faria todo o tratamento, né, o acompanhamento aqui. Primeiro porque eu já conhecia o médico, segundo porque eu estava perto da minha família, eu ainda não era casada. Foi a decisão mais acertada na época. Eu levei o resultado para vários médicos, porque eu queria ouvir opiniões diferentes. Assim, é um assunto muito sério, né, pra gente se pautar numa opinião só, por mais que ela seja bastante reconhecida e renomada e tal. É até bom pra gente ouvir, pra gente se respaldar melhor daquilo que a gente tá passando. Até porque uma coisa que é super delicada, super perigosa, é fazer 1000 pesquisas na internet. A gente encontra coisas legais, a gente encontra coisas horríveis que só passam desespero e muitas coisas que não têm fundamento algum, e a gente tem que colocar realmente muito filtro nisso. E assim, uma coisa certa, até para quem tá passando por isso, ou conhece alguém que tá passando por isso, é que todos os médicos que eu fui, sem exceção, todos eles disseram que se tivesse que escolher um câncer para ter, todos eles escolheriam o câncer de tireoide. Por quê? Porque é o único câncer que tem acima de 98% de chance de cura, ou algo assim, pelo menos na minha época, era esse o estudo, o diagnóstico. Mas eu confesso para vocês que naquele momento de insegurança, eu me agarrava ali nos 2, 3% e morria de medo de recair naquele número pequeno ali, mas existente. Então, assim, o psicológico realmente fica muito abalado. A gente, se não tiver condições de lidar muito bem com aquilo, vai fazer terapia. Eu fiz pra me ajudar mesmo, porque, assim, minha mãe ficou muito abalada, então eu tive que ajudar um pouco a minha mãe também. A minha cirurgia aconteceu ali por volta do dia 24 de outubro de 2008. Foi uma cirurgia tranquila, graças a Deus, durou ali umas 3 ou 4 horas e o corte é bem pequenininho. Foi feita a tireoidectomia total, que é a retirada total da tireoide, e a varredura dos linfonodos que estavam acometidos.
O pós-cirúrgico é um pouco dolorido, pelo menos no meu caso foi, não sei se é porque eu realmente sou muito sensível à dor, embora o meu corte tenha sido bem pequenininho, porque o médico até brincava que a minha tireoide era uma borboletinha, assim, bem pequenininha, e foi retirada toda. Mas engraçado que quando eu fui tirar os meus pontos, tinha uma senhora lá também tirando os pontos dela, e a cicatriz dela vinha de fora a fora. Ela tirou um nódulo de 7 centímetros. Pensa bem, o meu tinha meio centímetro, dela tinha 7 centímetros. Então, realmente, isso varia muito de acordo com o tamanho do nódulo. Andar de carro, às vezes, para ir fazer um exame, para fazer um retorno, passar em algum quebra-mola, passar em algum buraco, isso doía muito, muito mesmo. Mas fora isso, correu tudo bem, cicatrização mais ou menos tranquila, um pouquinho de queloide que eu tenho, mas isso não tem nada a ver com essa cirurgia especificamente, não. O engraçado é que eu nunca estive doente por conta desse câncer de tireoide, mas na preparação para o exame que a gente tem que fazer, que é mais ou menos um mês após a cirurgia, e aí sim eu me senti doente. Eu fui praticamente adoecida, porque a gente tem que fazer uma dieta rigorosíssima para fazer o exame, para passar pela radiação. Pelo menos no meu caso, na minha época, a quimioterapia não era indicada para tratamento do câncer de tireoide, então o que era feito era radioiodoterapia, que é uma radiação, né? Você é internada para tomar radiação e fica isolada lá do mundo, assim, porque senão você pode passar radiação para outras pessoas. Para fazer essa radiação, ou seja, você vai tomar o iodo para matar qualquer resto de célula cancerígena que eventualmente possa ter no seu corpo. Durante um mês antes dessa internação, você tem que fazer uma dieta totalmente livre de iodo. Então, assim, não podia nada, não podia passar maquiagem, não podia passar esmalte, não podia passar hidratante, não podia comer sal com iodo, não podia usar nada que tivesse cores avermelhadas, comer cores fortes, folhas verdes. Assim, você não podia comprar nada que você não soubesse da procedência. Como eu tava muito focada no meu tratamento mesmo que falavam que eu podia comer, eu ficava com medo de comer. Então eu realmente levei aquilo muito a sério, emagreci muito, fiquei muito pálida e tal. E como eu tava sem a tireoide e ainda não podia fazer a reposição do hormônio por causa da radiação que eu ia receber daí a um mês, eu fui ao nível máximo de hipotireoidismo. Então, assim, eu chorava com tudo, tava deprimida com tudo, muito sono, dormia com qualquer filme, qualquer programa de TV. Mas isso era esperado, não era nada surpresa, não. Isso já era esperado. Só que é uma situação delicada que a gente tem que passar também. Às vezes você acha que você tá até em depressão e nem é só um sintoma mesmo natural do processo do tratamento. No finalzinho de novembro, não lembro exatamente o dia, não sei se foi dia 30 de novembro, eu fui finalmente para internação. Eu fui internada no Biocor e é uma internação assim super, um pouco dá um medo assim, porque realmente a gente fica isolado, tanto é que os enfermeiros, quem vem cuidar da gente trazer alimento, eles vêm com uma roupa tipo roupa da NASA, assim. Quando vieram trazer a radiação para tomar, era um líquidozinho, um tantinho assim, num copinho só para tomar. Uma coisa assim, simples assim. É uma sensação estranha, você não sabe o que vai acontecer, pode passar mal, tem alguns sintomas que você pode sentir. É muito comum a pessoa perder o paladar. A recomendação do meu médico foi levar muita coisa cítrica. Eu ficava espremendo limão na boca para estimular mesmo, porque muita gente perde o paladar depois disso. Eu tinha que liberar pelas fezes e urina a radiação e só depois de detectado um nível razoável de radiação para conviver com outras pessoas é que eu podia ser liberada do hospital. E aquilo dava uma angústia, um desespero, porque você quer sair logo, né? E eu pedi para que minha mãe estava aqui em BH e o Luciano tinha voltado para Brasília. Eu pedi para que minha mãe fosse com meu pai para a fazenda, não ficasse em casa, porque é recomendável que você fique a 1 metro de distância das pessoas durante uma semana. Então, se ela não fosse, eu já tinha como certo que eu ia ficar num quarto de hotel. Já falei com minha mãe, se você não for, porque mãe é mãe, quer cuidar, quer estar perto e tal. Então, ainda teve isso. Eu saí do hospital no 3º dia. Na verdade, foram 2 dias inteiros, né? 3 dias, mas 2 dias inteiros. Eu fui para casa e fiquei 1 semana em casa sozinha. Assim, dá uma atenção, dá um pouco de medo, mas eu não me arrependo de nada, porque eu não queria passar nada disso pra ninguém. Tanto é que as roupas que a gente usa, ou você deixa no hospital mesmo, ou você deixa num local isolado durante 6 meses, se eu não me engano, assim, porque isso pode passar radiação pra pessoa, e você jamais quer passar isso pra
Pra quem quer que seja, mas especialmente para alguém que você ama, para alguém da sua família e tal. Uma semana depois dessa radiação, eu tinha que fazer a cintilografia, que é como se fosse um raio-x do corpo todinho, para ver se impregnou algum ponto de iodo em alguma célula. Se tivesse impregnada, porque tinha resquício de célula cancerígena com metástase no meu corpo. Então, assim, mais uma tensão, mais um momento bem angustiante, assim. Nesse momento aí, eu já tinha começado a fazer a reposição do hormônio, é o hormônio da tireoide, esse mesmo que todo mundo que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, é o mesmo, que é a levotiroxina sódica. Então eu já tinha começado a introduzir o hormônio, vai aos poucos até atingir o equilíbrio. De semana em semana eu estava fazendo exame de sangue, assim, eu já tinha parado de fazer a dieta e com a ingestão do hormônio, né, eu já estava chegando ao meu normal, assim, então as coisas estavam melhorando um pouco. E aí, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso mais. No primeiro ano, a gente faz um controle de 3 em 3 meses, exame de sangue, de 6 em 6 meses, um ultrassom. E aí, um ano da cirurgia, você faz um exame que chama teste da cura, que é para saber, assim, a situação, se realmente a cirurgia foi eficaz, se não, e mais uma vez aquela angústia para saber se tinha dado tudo certo, e graças a Deus tinha dado tudo certo. E hoje em dia o que acontece é que de 6 em 6 meses eu tenho que voltar ao meu médico. Fora isso, eu levo uma vida normal, eu tenho que tomar hormônio para o resto da minha vida. As dosagens podem variar mesmo depois de quase 6 anos aí da minha cirurgia. Eu tenho que voltar de 6 em 6 meses, porque às vezes sobe, às vezes desce, então tem que fazer um acompanhamento bem de perto para estabilizar. Eu tô bem estabilizada já há algum tempo. E assim, o que eu posso dizer para quem tá passando por isso, ou quem conhece alguém que tá passando por isso, é que realmente não é fácil ter um diagnóstico como esse. A palavra câncer, assim, até para gravar o vídeo que a gente estava falando, que pesa muito, assim, é difícil falar, encarar isso, mas tem que encarar, tem que tratar. Hoje, depois que tudo passou, eu posso realmente dizer que eu sou muito abençoada de ter tido aquela queimadura no meu pescoço, super inusitada, jamais, assim, como que eu ia queimar aquilo daquele jeito? E eu acho que foi um sinal mesmo de Deus, porque eu poderia ficar com aquilo no meu pescoço por anos, porque é assintomática, eu não estava sentindo nada, e aquilo poderia piorar e realmente afetar de forma mais agressiva. E para quem tá passando por esse tipo de câncer, especificamente o câncer de tireoide, que é o que eu tô contando para vocês do meu caso, eu vi uma reportagem mais ou menos recente na Globo News falando uma coisa muito interessante. A tireoide é o único órgão do corpo humano que pode ser substituído por remédio. E de fato, eu não tenho nenhum resquício, nenhuma parte da minha tireoide, porque hoje em dia a indicação é de retirada total mesmo. E só que eu tomo o hormônio todos os dias de manhã em jejum e isso substitui 100% a tireoide. O importante realmente é que seja feito o controle. Finalmente, então, eu encontrei um sentido para expor essa parte da minha história. Eu acho que quando a nossa experiência pode servir para ajudar quem está do outro lado, quem está passando por isso, ou quem conhece alguém que esteja passando por isso, aí sim faz sentido colocar as cartas na mesa. Eu espero de verdade que a minha vivência tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se souberem de dúvidas de outras pessoas que possam estar passando por isso, eu ficarei imensamente feliz em responder. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá!